Senhores, o assunto desse vídeo são os usuários do WordPress. Nós vamos ver como criar usuários, como cadastrar, como eles mesmos podem se cadastrar e as diferenças entre os níveis de acesso que o WordPress oferece. A primeira coisa que a gente tem que ver é em configurações e geral. E tem essa opção. Qualquer pessoa pode se registrar. Isso aqui serve para o usuário que acessa o front-end do seu site poder fazer o próprio registro. Então você marca aqui. Se não marcar, reparem que eu estou no Chrome, mas eu também estou com o Opera aberto e em meta não aparece a opção. Agora, se eu marcar aqui e salvar, vai aparecer a opção para eu me registrar. Tá vendo? Agora pode. Aqui no Chrome eu também posso indicar, quando a pessoa se cadastra no site, em qual nível de usuário que ela entra. Tem esses níveis aqui: assinante, colaborador, autor, editor e administrador. O ideal é deixar para a pessoa que se registra entrar como assinante. Depois, se você quiser subir o nível dela, você edita o cadastro. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Isso aqui, como assinante, a gente vai ver que ela não pode fazer nada. Ela só pode editar o próprio cadastro. Vou em usuários. Ela vai poder editar o próprio nome, a própria senha, o e-mail, mas não vai poder mudar nada no painel. Esse usuário é o que foi criado quando a gente instalou na primeira videoaula de WordPress, o sistema. Ele é admin e ele tem a função de administrador. Então ele pode tudo. Está no outro extremo, né? No topo da cadeia alimentar. Eu posso deletar plugin, eu posso atualizar tema, eu posso deletar página, eu posso deletar a imagem. Tudo para mim está ativo porque eu sou um administrador. O site pode ter vários administradores, mas tem que ter pelo menos um, que é o que vai ter as principais funções e vai poder editar os cadastros dos outros. Os outros não podem editar seu próprio cadastro. Vamos ver isso na prática, né? Fica mais fácil. Eu venho com Opera e clico em para me registrar. Registrar-se. Venho para essa tela, é de registro, onde eu tenho que colocar um nome de usuário que vai ser usado como o meu login e tenho que colocar um e-mail. E-mail do trabalho. O sistema enviou para mim um e-mail com a minha senha. Vocês viram que eu não coloquei senha, ele gera ela automaticamente e manda para o e-mail. Então eu tenho que ir no meu e-mail, confira seu e-mail, pegar a senha que ele mandou para mim, vir aqui e fazer login com ela. Eu não sei qual senha ele mandou para mim, porque essa é uma instalação local do WordPress. Voltei para o Chrome e, por ser uma instalação local, o e-mail não foi enviado. Então eu vou editar a senha aqui para a gente poder logar pelo Opera como usuário novo. Antes, me deixa comentar essa página. Essa página tem as opções óbvias, né? Pesquisar usuário, posso pesquisar pelo nome, pelo e-mail. Tem os filtros, onde eu posso listar os usuários que têm uma determinada função. Como agora nós só temos um administrador e um assinante, tem os filtros para listar. Vou listar só os assinantes. Tá vendo? Só o administrador, todos. Se tiver algum outro usuário com outra função, ela aparece aqui em cima também. Tem essa opção para eu adicionar um usuário aqui pelo painel. Ele não tem necessariamente que se registrar por aqui, pelo site. Eu posso vir aqui e adicionar um. Daqui a pouco a gente vai ver. Aqui informações básicas. No caso não está aparecendo o nome porque ele não está preenchido no cadastro. O e-mail, quantos posts essa pessoa, esse usuário tem. O número total de usuários. Tudo muito simples. E eu vou entrar na edição do usuário que se cadastrou agora no Opera e vou colocar uma senha para ele, porque a senha que foi gerada automaticamente enviada por e-mail não enviou, por ser instalação local, não sei qual é. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Use essa senha se você quiser ter seu site invadido. É a senha mais simples, a mais boba que existe, não é? Deu muito fraca, obviamente. Usem letra maiúscula, minúscula.
faço uma boa combinação que dê senha muito forte aqui. Atualizo. Agora eu já sei qual é a senha. Então eu posso vir para o Opera e logar. Olha só, esse usuário não pode nada. Esse usuário só pode editar o próprio perfil. Ele não tem todas as outras opções para ele. Ele pode mudar a cor do WordPress, é uma coisa legal. Do back-end, né? Do front-end ele não muda nada. Vou deixar esse aqui para diferenciar do outro painel. Ele pode completar o próprio cadastro com nome, sobrenome. Olha que legal. E aqui ele pode selecionar como o nome dele vai ser exibido no site. Só o nome, só o sobrenome, nome, sobrenome, sobrenome, nome. A combinação que ele achar melhor. Pode colocar o site dele. Pode fazer uma descrição. Enfim, cadastro básico. Pode editar a senha. Vamos só atualizar o pouco que a gente mudou. Porque esse usuário não pode mais nada mesmo. É o nível mais básico da cadeia alimentar. Ele é assinante. Eu não vou cadastrar um usuário diferente com cada função. Eu vou editar esse aqui. Até bom que a gente vai ver a edição. As mesmas funções dele, que ele pode editar no painel, mas aqui tem uma diferença. Eu posso mudar a função dele no site. Ele não pode mudar a própria função. Eu, como administrador, posso mudar a função dos outros. E eu vou tornar ele um colaborador. Salvou. E nós vamos ver as mudanças que deu agora, que ele é um usuário colaborador. Agora ele tem acesso a ferramentas, por exemplo, mas muito limitado, só publique isso. Continua tendo como editar o cadastro dele, normalmente, igual aquela hora, não mudou nada aqui. Essa opção aqui é legal, deixa eu falar dela. Desativar o editor visual e escrever. Está desativado, tá vendo? E se eu abrir o site... perdão, essa opção aqui, barra de ferramentas, está marcada, por isso que essa barra preta aparece. Eu acho ela interessante. Quando o site tem muito conteúdo e tal, a gente vai ver mais pra frente maneiras de utilizar. Mas se eu desmarcar aqui e atualizar, todo usuário tem isso. E atualizar a página, ela some. Então por aqui a gente vê se quer que aquela barra preta apareça ou não. Eu acho interessante. Esse usuário também pode ver os comentários, mas ele não pode aprovar, recusar, deletar, mandar para spam. Ele só pode ver, só tem acesso a isso aqui. Em posts, ele consegue ver os posts, mas ele não consegue editar. Ele não consegue mudar nada no post de outras pessoas. Ele pode mudar nos dele, se ele adicionar um. E é o que a gente vai fazer aqui como exemplo, adicionar um post novo. A gente está como um usuário colaborador, e o colaborador é o primeiro nível que pode adicionar posts. Vamos colocar aqui. Eu não tenho conteúdo, eu vou pegar um lorem Y na internet. Vou colar. Repara que ele tem acesso ao editor aqui, ele pode escolher negrito, itálico, enfim, mas ele não pode mandar imagem. Ele não tem acesso para isso. As formatações ele faz, coloca na categoria que tiver disponível, as categorias todas aparecem, coloca tag, seleciona o tipo de post e ele não cadastra o post, ele não publica, ele só manda para revisão. Um usuário que está acima dele tem que aprovar o post para ser publicado. Esse usuário, se eu clicar aqui em enviar para revisão, enviar no site, o post não aparece. Não aparece porque um usuário superior a esse aqui não aprovou ainda. Agora eu vou para o Chrome e vou mostrar a aprovação. Mas antes eu vou explicar uma coisa. Eu vou deixar essa página aqui do jeito que está, que vai ser interessante ver que quando a gente entra na mesma página no outro navegador, com outro usuário,
ele vai perguntar quem que vai assumir, o sistema vai perguntar quem vai assumir o controle da página. Os dois não podem editar a mesma página ao mesmo tempo. Então eu venho aqui, eu vou em painel primeiro, e a gente vai ver aqui que ele está dizendo que tem um em moderação. E eu vou vir em post. Ele está me dizendo que esse post está pendente. Se eu clicar em pendente, vai listar para mim só os posts na mesma situação. E esse cadeado significa que já tem uma pessoa editando esse post, porque aqui no Opera a gente está com a página dele aberta. Então eu não devia entrar na edição dessa página também. Nós dois juntos vai dar um problema. Mas eu vou entrar só para vocês verem a mensagem. Olha só. Atualmente, esse conteúdo está travado. Se você assumir o controle, Rafael será impedido de continuar editando. Rafael é o usuário do Opera. Essa é a imagem dele. Eu posso assumir o controle, mas aí ele sai. Ou eu posso voltar atrás e ele continua. Ou eu posso só ver, mas sem editar. São as opções que ele me dá. No caso aqui, eu vou voltar. Ele continua mostrando o cadeado, porque o outro usuário continua na edição. Venho aqui no outro e vou sair da edição. Como eu não estou mais na edição do post, agora eu atualizo aqui e o cadeado não vai aparecer. Viu? Isso é legal. Esse post ainda não está publicado. Como eu sou um usuário administrador, eu posso editar o que eu achar necessário e publicar. E agora esse post aparece no site. Tá vendo? É só isso que esse usuário pode fazer. Ele não tem muito poder. Ele pode escrever, mas não tem poder para publicar. A gente vai na edição dele e vamos colocar ele um nível acima agora. Agora ele vai deixar de ser colaborador, já foi assinante, e vai virar um autor. Atualizar. Agora ele é um autor. Vamos ver o que mudou no painel dele. Para o autor aparece a opção de mídia. Ele pode trabalhar com imagens. As outras opções continuam a mesma coisa. O comentário continua a mesma coisa. No post ele ainda só pode ver o post dos outros, mas não pode editar. E o dele ele pode editar. E ele também agora, como autor, ele pode mandar conteúdo. Mas ele continua não podendo publicar. Outra pessoa acima do autor, no nível de usuário acima, tem que aprovar o comentário, o conteúdo do autor. O autor só tem acesso também a post. Post e imagem. A única coisa que mudou é que agora ele pode mandar imagem. Se ele vier aqui atualizar ou publicar um conteúdo, vai ser igual foi no nível de usuário anterior. Eu vou então voltar na edição dele e vou subir ele de nível outra vez. Agora ele vai deixar de ser autor e ele vai virar editor. E como editor, a gente vê que agora ele pode aprovar comentários. Ele pode mandar comentário para a lixeira, deletar, pode aceitar, pode rejeitar. Ele tem o controle da área dos comentários. Ele também tem páginas. Ele pode adicionar novas páginas, pode editar as páginas que já existem e continua tendo imagem. E no post tem uma diferença básica. Os posts desse nível de usuário, ele já pode publicar. Ele também pode publicar post de outras pessoas. Aqui apareceu atualizar porque esse post já estava publicado. Mas eu vou copiar o mesmo conteúdo e vou adicionar um post novo. Vou colar o conteúdo aqui. Tá vendo? Aparece publicar. Esse nível de usuário já pode. Que é o editor. Ele clica aqui e ninguém tem que aprovar o conteúdo dele. O conteúdo do editor já aparece no site. O editor, além do conteúdo dele, ele tem esse poder sobre os posts de outros usuários. Ele pode, abaixo dele, ele pode aprovar ou deletar conteúdo de outros usuários. É só isso, e acima do editor nós temos o... Deixa eu ver, se nós não pulamos nenhum.
assinante, colaborador, editor, autor. Eu acho que a gente não foi no autor ainda não, né? Nem eu tô lembrando. Vamos ver o que muda pro autor. Vamos ver mesmo, porque ele deve estar abaixo, porque não apareceu páginas, apareceu mídia, enfim. Já falamos dele sim, tá certo. Então agora é só administrador. E eu posso tornar esse usuário um administrador. E ele vai virar um usuário igual o meu, que apareceu automaticamente quando a gente criou o WordPress, quando a gente instalou. Agora todas as opções aqui vão aparecer para ele. E ele pode atualizar o tema, deletar imagens, deletar conteúdo e pode até mudar o nível dos outros usuários, se tiverem mais. E eu vou mostrar exatamente isso agora, como é que se cadastra um novo usuário aqui pelo painel. Esse cadastro que a gente está usando no Opera foi feito a partir da frente do site, o próprio usuário se cadastrou. Mas se eu quiser cadastrar alguém, adicionar novo, muito básico, não tem todas aquelas opções que aparecem na edição. Eu só sou obrigado a informar aqui o nome de usuário, que vai ser o login da pessoa. Vai ser, vamos dizer, Olo. É o login. Tem que ter um e-mail. Nome, sobrenome, site. Você pode deixar isso para o próprio usuário editar. Ou você pode colocar aqui se quiser, mas não é obrigatório. Obrigatório aqui é a senha. Força de senha. Nunca deixem ficar assim, isso só nos vídeos. E ele me pergunta se eu quero que o WordPress, o próprio sistema, mande essa senha para o e-mail da pessoa. Pode mandar ou não. Se eu marcar aqui, vou deixar marcado para ele enviar, sabendo que o envio não vai ser feito de verdade porque a gente está numa instalação local. E como eu agora sou um administrador, eu posso setar o nível desse usuário que eu estou cadastrando. Estou cadastrando um autor, estou cadastrando um editor, um outro administrador. Agora eu posso fazer isso. É um colaborador. Clico em adicionar e pronto. Como aquela opção estava marcada antes para enviar para o e-mail, esse usuário recebe um e-mail dizendo qual vai ser a senha dele, o link do painel, e ele pode logar e usar as funções características do nível que ele está cadastrado. No caso, é o colaborador. Mais para frente, nos próximos vídeos, eu quero mostrar como é que a gente cadastra novos níveis de usuário, outros, ou como a gente edita as áreas do WordPress a que um usuário tem acesso ou que ele não tem. A gente pode deixar, por exemplo, o usuário mais básico editar o tema. A gente tem o poder de dar para ele essa opção. Só que isso vai depender de plugins, vai depender de algumas configurações. E como a gente agora, por enquanto, a gente está na parte mais básica do WordPress, eu não vou falar nisso. A gente ainda nem viu instalação de plugins, outras coisas básicas. Por fim, eu acho que vale a pena eu dizer que lembrar, né, que eu não gosto de editar meus vídeos. Eu gosto que vocês vejam os pequenos erros que acontecem, meus lapsos de memória, porque eu acho interessante, porque isso acontece com todo mundo e vocês veem também como que se resolve os problemas. E lembrando que eu não explico muito sobre as funções básicas do WordPress, as mais básicas. Eu não vou explicar pesquisar. Obviamente, você digita o nome da pessoa aqui ou o e-mail, clica e ele vai listar para você. Ações em massa, a gente viu isso em plugins, a gente viu em tema, em post. Acho que não vale a pena ficar dando esse tipo de explicação. Se você gosta da explicação da função mesmo, é o que eu estou tentando fazer com as minhas videoaulas. Aqui vocês vão ver o básico da função. Eu dou uma aula, usuários, entra para aprender como funcionam os usuários. Eu não vou ficar explicando, né? Aqui você clica e vai alterar. É muito básico. Se você tiver alguma dúvida nessas áreas, ou em qualquer coisa que você acha que eu deixei de falar, de comentar, por favor, coloque nos comentários que eu vou fazer questão de te responder, viu? Então, por enquanto é só e até a próxima.